Aleluia. Senhor amado, obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por esta reunião preciosa. Te agradecemos, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão nesse lugar. E pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor. Pai amado, venha sobre nós e nos abençoe. Senhor, nos dê a Tua graça nesta noite. Acampe os Teus anjos. Senhor querido, nós Te adoramos porque o Senhor já tem nos abençoado, ó Deus, por meio dos louvores, Senhor, e Te pedimos, Pai, continue falando conosco, nos abençoe, ó Deus, por meio da Tua palavra, nos abençoe, Senhor, através da testificação do Teu Espírito Santo, falando, ó Deus, a Tua vontade, revelando, ó Deus, sobre as nossas vidas, para que nós sejamos bem-aventurados, para que a Tua felicidade, para que a Tua paz, para que a Tua alegria, para que a Tua libertação venha sobre nós nesta noite. Por isso nós oramos nesse momento, ó Deus, quebre as cadeias, quebre, ó Deus, os grilhões e as amarras, e nos liberte, Senhor, para que nós possamos cumprir o Teu propósito, para que nós possamos fazer, ó Deus, com que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra nas nossas vidas. Senhor, nós queremos, ó Deus, a Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre cada pessoa nesta noite, e que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Os irmãos podem tomar assento. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 20, versículo 2. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre a importância da direção de Deus nas nossas vidas, a importância de buscarmos a direção do Senhor para as nossas vidas, que o reino do Senhor venha sobre nós, que Ele nos revele a Sua vontade, e que nós possamos, mediante a Sua ordenança, mediante a Sua ordem, obedecê-lo, assim na terra, aqui nas nossas vidas, da mesma maneira como Ele é obedecido nos céus. Então que o reino de Deus venha sobre nós, e que Ele nos ordene como Rei, e que nós possamos obedecer às Suas ordens, aqui na terra, da mesma forma como Ele é obedecido nos céus. Nós falamos sobre isso há 2 domingos atrás, no domingo passado falamos sobre isso, e nesse final de semana nós fizemos aqui na igreja com os pastores, nós participamos de um seminário Destino, a conferência Destino, e o pastor T.D. Jakes trouxe uma palavra que me inspirou, e eu quero compartilhar um pouco dessa palavra aqui com os irmãos nessa noite. Então vamos ler Números capítulo 20, versículo 2, os irmãos encontraram? Diz a palavra do Senhor assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, e por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível? Não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber. E então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão
água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que temos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha com o seu bordão. E saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre um veneno amargo, sobre uma doença espiritual que nos impede de sermos aperfeiçoados. Quero falar sobre isso, sobre o melhor e o amargo, sobre sermos aperfeiçoados ou escolhermos a amargura, o ressentimento. Moisés passou 40 anos sendo preparado por Deus, porque Deus tinha um propósito com ele, assim como Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus queria que Moisés fosse um pregador, um luzeiro, um líder, um guia para a sua geração. Da mesma maneira, Deus levantou a igreja com um propósito missional. A igreja de Jesus Cristo na terra tem um propósito missional. Por isso, quando nós lemos sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, dentro dos textos que falam sobre os sinais da segunda vinda do Senhor, nós encontramos uma parábola que fala sobre isso, a parábola das 10 virgens. E essa parábola diz respeito à igreja, as virgens são a igreja, nós somos a igreja. E ali, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, todas saíram ao encontro do noivo, todas levaram as suas lâmpadas, todas tinham óleo e luz nas suas lâmpadas. E o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E nós precisamos do poder de Deus para pregarmos o Evangelho, ganharmos almas e fazermos uma obra relevante como igreja, como corpo de Cristo nos nossos dias. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo na terra, o seu corpo atuante na terra, o seu corpo que obra, que faz a sua obra. E assim a luz brilha porque existe óleo, porque existe o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. É por isso que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, enquanto há óleo na lâmpada, existe luz. E Deus não acende uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha. Deus acende a nossa luz para que seja colocada no candeeiro e ilumine toda a casa. E essa é a missão da igreja. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então está escrito: como crerão se não há quem pregue? Então nós vemos a necessidade de abrirmos os nossos lábios e pregarmos a palavra do Senhor. Porém nós não conseguimos fazer isso se não estivermos cheios do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Jesus já enviou a sua igreja. Ele disse à sua igreja: vocês são o meu corpo, eu sou o cabeça de vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o propósito. Dentre essas, haviam outras 5 que também saíram ao encontro do noivo.
mas essas não levaram azeite de reserva, elas não buscaram ao Senhor de forma contínua, perseverante, todo o tempo até o fim. E diz a palavra do Senhor que o noivo chegou, e quando ouviu-se a voz do noivo, essas 5 virgens nécias perceberam que as suas lâmpadas se apagavam. Por isso, irmãos, nós percebemos que essa é uma responsabilidade nossa, individual, particular. Você é responsável pela sua fé e pela sua espiritualidade, pela sua vida, pela sua devoção. Você é responsável pela sua lâmpada. Você é responsável por mantê-la acesa. Você é responsável por pagar o preço. Não há como você pedir para outra pessoa, uma pessoa não pode transferir unção para outra pessoa, e nós vemos isso, irmãos, a salvação é individual. Você não vai ser salvo agarrado na saia da sua esposa. Você precisa buscar o poder de Deus. E elas pediram, dá-nos um pouco do seu azeite. E essas virgens prudentes disseram, não podemos. Vão aos que vendem, paguem o preço, vão buscar, para que não falte para nós e para vós. E nós precisamos buscar a presença do Senhor nestes dias, para cumprirmos o propósito de Deus com as nossas vidas. O propósito de Deus com as nossas vidas, irmãos, é que nós sejamos embaixadores da parte de Cristo. Está escrito que nós somos o povo sacerdotal, a nação eleita, o povo adquirido. Com que propósito? Para apregoar as grandezas do Senhor, para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui na terra com uma missão, com um propósito, e nós precisamos cumprir esse propósito. Somos representantes de Deus, somos embaixadores de Deus, e nós não podemos transmitir uma mensagem errada com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa boca, com as nossas atitudes. Nós não podemos transmitir uma mensagem que não representa o nosso Deus, a quem representamos, em nome de quem falamos, por quem vivemos, por quem existimos, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E Deus preparou Moisés. Houve um tempo de aperfeiçoamento, de preparação para que Moisés cumprisse o propósito de Deus. Tudo na vida de Moisés tinha o alvo do cumprimento do propósito eterno de Deus. E ele ficou 40 anos no Egito, sendo criado na casa de Faraó, no palácio, e aprendendo toda a ciência do Egito. Depois ele vai, se associa ao povo hebreu, descobre que é hebreu, mata um egípcio e tem que sair foragido. Aí ele se esconde na casa de Jetro, e ele fica entre os midianitas, 40 anos ele fica entre os midianitas, até que Deus aparece numa sarça. E tudo isso é um período de preparação. O Senhor está aperfeiçoando esse homem, para que esse homem cumpra o seu propósito, para que esse homem faça o que o Senhor quer, para que esse homem venha a agir conforme o Senhor lhe designou. E então o Senhor o envia de volta, vai e liberta Israel. E é tão tremendo, irmãos, porque Israel chegou no Egito, eles eram apenas uma família, a família de Jacó. E ali eles se multiplicaram e cresceram. E agora, quando eles saem, eles já não saem mais apenas uma pequena família, eles saem uma nação. Eles são uma nação que peregrina no deserto. E Deus dá a Moisés todo o poder, Deus dá a Moisés toda a autoridade. Deus opera sinais, maravilhas, prodígios, Deus opera o sobrenatural, Deus abre o mar vermelho, Deus faz coisas maravilhosas no deserto, assim como também Deus quer manifestar o seu sobrenatural e a sua glória nas nossas vidas, porque nós estamos no deserto. E ele sai com aquele povo, conduzindo aquele povo. Porém, irmãos, existe um problema na motivação. Eu creio que Deus queria salvar aquelas pessoas, libertar aquelas pessoas. Mas Moisés tinha outra motivação.
Moisés procurava a aceitação daquelas pessoas. Ele procurava ser aceito por aquelas pessoas. Quando ele sai da casa do Egito, ele mata o egípcio e ele pensa, agora meus irmãos vão me aceitar, eu vou me associar a eles, mas aquelas pessoas não se associam a ele. E então ele é rejeitado por aquelas pessoas, ele é rejeitado pelo seu povo. E ele tem que sair foragido. E ele se esconde junto aos medianitas. E os medianitas usam o trabalho dele, exploram a mão de obra, o trabalho dele. Ele fica por 40 anos, mas aquele povo não o acolhe, aquele povo não o aceita. E agora ele tem a rejeição de todas estas pessoas, a rejeição dos egípcios, a rejeição de Israel, a rejeição dos midianitas. Mas ele conversa com Deus na sarça. E ele volta, como todo líder, como todo o homem e mulher de Deus, quando descobre qual é o propósito de Deus e volta para fazer a vontade de Deus. E ele vem, e ele pensa, agora eu vou ser o herói destas pessoas. E ele faz todas aquelas coisas maravilhosas, ele liberta as pessoas, ele tira as pessoas do Egito. Mas o problema com Moisés é que ele tira o povo do Egito, mas ele não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Muitas vezes você consegue tirar uma pessoa de uma condição, mas você não consegue tirar a condição da vida daquela pessoa, de dentro daquela pessoa. Você pode colocá-la numa casa, você pode colocá-la num espaço novo, mas eles vão criar a mesma bagunça de onde vieram, porque o ambiente mudou, mas as pessoas permanecem as mesmas. Até Deus disse na sua palavra, que a palavra que foi pregada a eles, não teve proveito algum, porque não foi recebida com a fé, naqueles que a ouviram. Não houve um renascimento, porque não houve uma consumação, porque a palavra de Deus é a semente, e a fé é como o ovário que recebe essa semente. Então existe uma consumação da fé, e por causa do poder da palavra de Deus, existe um novo nascimento, existe uma transformação. Mas porque eles não ouviram, porque eles não receberam a palavra com fé, não houve proveito algum, eles não foram transformados, não houve mudança, e então toda aquela geração se perdeu no deserto, morreu no deserto. Houve o nascimento de uma nova geração no deserto, mas o mais frustrante é pensar que aquela nova geração também estava murmurando, também estavam reclamando, também estavam dizendo, oxalá nós tivéssemos ficado lá no Egito, ou nós pudéssemos voltar para o Egito. Mas essa nova geração estava falando do que eles não sabem, porque eles não viveram no Egito, eles não estiveram no Egito, eles não tiveram a experiência da escravidão no Egito. Então eles estavam murmurando de algo que eles não conheceram, que eles não vivenciaram. E isso é muito interessante, irmãos, porque uma mãe zangada produz uma filha zangada, um pai zangado produz um filho zangado. Mesmo que você não tenha sido exposto às mesmas coisas e às mesmas experiências, você terá a mesma linguagem, está incrustado na cultura de como você se expressa, de como você lida, de como você reage às circunstâncias. E isso é terrível. Agora eles estão falando de algo que alguns deles sequer haviam experimentado. Moisés havia se tornado um representante de Deus para eles. Moisés, quando feriu a rocha pela primeira vez, porque houve 2 ocasiões em que Moisés feriu a rocha, essa que nós lemos é a segunda vez em que Moisés feriu a rocha, mas na primeira vez em que Moisés feriu a rocha, é uma figura de Cristo ferido de Deus. E quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, Deus havia dito para ferir a rocha.
quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, Deus feriu a rocha, e quando ele feriu, saiu água da pedra, porque a pedra tipifica Cristo, a rocha é Cristo. O livro de Isaías diz que Jesus, ele é o servo sofredor, que foi ferido por nós, pelas nossas transgressões ele foi moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido de Deus e oprimido, ele foi ferido por Deus. Não foram os cravos que feriram Jesus naquela cruz, foi o próprio Deus quem feriu Jesus naquela cruz. Moisés aqui estava representando Deus, e a rocha estava representando Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, Deus estava ferindo a rocha, e Jesus diz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me feriste? Por que me feriste? Eu te feri para tirar água viva da rocha. A mulher na beira do poço de Samaria, Jesus disse a ela: aquele que beber desta água voltará a ter sede, aquele que beber da água do mundo voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Água viva que mata a nossa sede, água viva que entra no deserto da nossa depravação, da nossa pecaminosidade, no deserto da nossa vida sem Deus. E o Senhor lava a nossa existência, purifica a nossa alma, o Senhor nos dá de beber, o Senhor nos dá a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira vida, o verdadeiro remédio, o verdadeiro consolo. É Ele quem dá, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos conduz pelo deserto em vitória. Moisés está interpretando o papel de Deus quando feriu aquela rocha. Mas Moisés, desta segunda vez, ele chega diante do povo, e já se passaram 40 anos, e obviamente, irmãos, que aquelas pessoas deveriam ter o mesmo nível espiritual do que Moisés. Se passaram 40 anos, eles estavam ali aprendendo, ouvindo o ensino, ouvindo a palavra. E Moisés era um representante de Deus. Certa feita, Moisés os levou ao redor da montanha para que eles tivessem um encontro com Deus. E quando eles ouviram a voz do Senhor, eles temeram e pararam e disseram: vai você, Moisés. Que Deus fale com você e fale conosco através de você. Deus falará com você e você falará conosco. Assim Deus estará falando conosco. E Moisés vai diante desse povo. Mas Moisés tem um problema, porque ele quer a aceitação desse povo. Ele não é aceito por esse povo. Ele os tirou do deserto, ele os tirou da escravidão, ele abriu o mar vermelho, ele orou e caiu pão do céu, ele orou e vieram codornizes no deserto para que eles pudessem se alimentar. Eles foram picados pelas serpentes abrasadoras. Moisés vai na presença de Deus e ora, e o Senhor coloca a cura para o veneno da serpente, e eles são curados, e eles são abençoados, e tantas coisas acontecem, e talvez Moisés só queria um muito obrigado, talvez Moisés só queria ser reconhecido por eles, aceito por eles. Obrigado, Moisés, porque se você não tivesse ido lá,
se você não tivesse deixado o teu emprego, se você não tivesse feito esse sacrifício por nós, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Moisés, porque sem você nós não poderíamos ter saído daquela escravidão. Sem você nós não teríamos sustento, sido sustentados no deserto. Sem você, Moisés, nós não teríamos chegado tão perto da nossa casa. Mas ao invés disso, irmãos, como diz a palavra do Senhor, eles criticavam. Eles olhavam para Moisés e criticavam, e reclamavam: por que tu nos tirou do Egito? Por que você trouxe a congregação de Deus para esse lugar horrível? Eram essas as palavras deles. 40 anos, e chegou o tempo que isso o esgotou, e ele ouve todas estas coisas, ele ouve toda essa murmuração, e essa raiz, essa amargura, esse ressentimento vem sobre a vida dele. E aí diz a palavra do Senhor que Moisés faz o que Deus não mandou ele fazer. Moisés fere a rocha pela segunda vez, ele desobedece a Deus, porque dessa vez Deus disse: fale com a rocha, mas ele fere a rocha. E por que, irmãos, ele deu vazão a essa amargura? Aí nós temos que voltar para trás, talvez quando ele tinha 5, 3, 10 anos, quando ele foi colocado sobre as águas e retirado pela egípcia, e ele foi criado por braços que não o amavam, e no palácio ele teve que se virar, sabendo que era um hebreu, e as pessoas sabendo que ele era um hebreu, ali ele sofreu rejeição, foi amamentado por um peito que o amava, mas ela não poderia tê-lo, e assim ele foi criado. Quando ele descobriu que os seus irmãos eram os hebreus, ele quis estar com eles, mas eles o rejeitaram. Em Midian o seu trabalho foi explorado, mas ele também não foi aceito, e agora 40 anos depois, ele ainda não é aceito, pelo contrário, ele é criticado. E nesse momento, aquela raiz de amargura explode dentro dele, mas ele contém. E ele vai diante de Deus e ele faz a coisa certa, com humildade, ele dobra o joelho e ele pede para Deus. E ele leva, como um sacerdote deve fazer, como eu e você devemos fazer, ele leva a necessidade daquelas pessoas diante de Deus. Mas ele está amargurado, ele está irado. Por que Moisés está irado quando Deus não está irado? E ele fala com Deus e Deus fala com ele. Deus dá a ele a solução e a direção com uma voz mansa e suave. Muitas vezes, irmãos, nós esperamos que Deus fale conosco do trovão, como diz o profeta, que fale conosco pelo rugido das águas, mas Deus falou com o profeta, diz a palavra, com uma voz mansa e suave, e o Senhor dá a ele a instrução mais simples: pegue o bordão, você e o teu irmão, reúnam a congregação, levem as pessoas até a rocha. Veja a tipologia bíblica, irmãos. Jesus é a rocha. A nossa missão é pegar as pessoas e levar até diante da rocha. E o Senhor diz para ele: converse com a rocha. E a rocha vai soltar água, vai dar água. E vocês vão beber, e o povo vai beber, e os animais vão beber. Porque Deus dá de beber ao sedento, aleluia. E ele se contém diante de Deus, ele não questiona, parece que ele vai obedecer. Mas quando ele chega diante do povo, ele leva o povo, coloca o povo diante da rocha, mas quando ele chega diante do povo, ele diz: agora escutem, rebeldes,
será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar o povo na terra que lhes dei. Sabe o que aconteceu, irmãos? Moisés estragou a tipologia. Moisés estragou a figura bíblica. Porque o propósito de Deus com Moisés não era apenas ele fazer aquele povo entrar na terra prometida, mas era para que ele fosse uma mensagem até nos dias de hoje, uma tipologia. Porque a palavra do Senhor diz que Cristo foi ferido uma vez. Não há como colocar novamente ele em vitupério. Seria como crucificar Cristo pela segunda vez. Mas o seu sacrifício foi eficaz. E ele uma vez morreu pelos pecados, para salvar todo aquele que crê. E ali, Moisés estragou o propósito de Deus na sua vida. Moisés estragou a tipologia que Deus estava formando, porque ele passou uma mensagem errada. Ele representou a Deus diante do povo com uma mensagem errada, como se Cristo pudesse ser ferido 2 vezes, crucificado 2 vezes. Quando Deus falou para ele: fale com a rocha, porque a palavra do Senhor diz: aquele que não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aleluia! Agora nós só precisamos falar com a rocha, porque o Senhor tem água viva, o Senhor quer nos abençoar, e o Senhor nos abençoa. Por isso Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas nos levam a uma escolha. Você pode escolher a amargura, e ser dirigido pela amargura, e bater na rocha. E muitas vezes, irmãos, porque nós somos dirigidos por um sentimento, por uma rejeição, por uma frustração, por uma mágoa, por um rancor, por uma ira, nós perdemos uma oportunidade que Deus havia aberto. Nós jogamos fora o destino que Deus tem para nós. Canaã estava logo ali, à frente dele, mas ele não pôde entrar, porque bateu na rocha. Por isso a palavra do Senhor fala tanto sobre isso, irmãos, que você tem que tirar essa raiz de amargura. Qual é o lugar da tua vida onde você ainda é sensível? Que você tem uma raiz, um ressentimento, uma amargura? Aquela área que você é sensível, aquela área que vez por outra vem uma situação e faz com que você se lembre, quem sabe de algo até que é inconsciente, mas aquilo volta de dentro de você, porque é um trauma lá da tua infância, e aquilo volta de dentro de você, e você reage, e nesse momento você pode estar perdendo o que Deus tem para você. E muitas vezes nós lutamos com inimigos que são desnecessários. Existem pessoas nas nossas vidas que querem sair das nossas vidas, e você fica lutando, você fica chateado com isso. Deixe-os ir. Dê até uma oferta para eles se for necessário. Diga: vá com Deus. Se liberte disso, são inimigos desnecessários. Se eles ficarem, eles ficarão atormentando a sua vida, ficarão prejudicando você. Por isso nós precisamos nos livrar, irmãos, da raiz da amargura. Moisés estava fazendo a obra do Senhor, mas ele não estava curado. E a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que Deus está dizendo aqui é que você deve ter cuidado com a raiz de amargura, porque ela pode controlar a sua vida, dirigir as suas atitudes e levar você a perder o melhor que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando, irmãos. O Senhor tem algo melhor para nós. Por isso nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Se Deus não está zangado, você não pode estar zangado. Se Deus está satisfeito, você deve estar satisfeito. Se Deus quer dar água, você deve dar água. Se Deus quer dar pão, você deve dar pão. Se Deus quer dar codornize, você deve dar codornize. Nós precisamos obedecer e fazer aquilo que o Espírito Santo está nos orientando, porque se houver uma raiz de amargura, o demônio vai usar essa raiz de amargura contra você mais cedo ou mais tarde para destruir a tua vida. Nós precisamos ser curados destas coisas, irmãos. O Senhor tem um destino certo para nós. O Senhor tem uma Canaã celestial para nós. Talvez você está aqui e você diga que está infeliz. Por que você está infeliz? Você diz estar descontente, por que você está descontente? Você diz que está cansado de estar lá. Por que você está cansado de estar lá? Qual foi o nervo que eles pisaram? Qual foi o estímulo que provocou isso? Com que problema você está lidando? Qual é a questão que te incomoda tanto? E agora você se sente um miserável em sua própria casa. Agora você anda por aí falando tantas coisas e agindo de uma maneira desequilibrada, muitas vezes nem conversando com a tua própria esposa. Se você está desequilibrado, você deve saber que você está assim porque existe uma raiz que tem que ser arrancada nessa noite. Se você enxerga a sua perda de controle, é um sinal de que você está ficando amargurado. Porque o Espírito Santo quer que você tenha paz, alegria, contentamento. E essa não é uma questão, irmãos, de fazer tudo certo, porque Moisés fez tudo certo, Moisés fez os sacrifícios, Moisés cumpriu a lei cerimonial, Moisés fez tudo certo. Talvez na sua vida você está fazendo tudo certo, mas não se trata de céu e inferno, não se trata destas escolhas. O que Deus está tratando aqui é do nosso coração, é do seu coração. Deus está tratando aqui dessa área da sua vida, do seu coração. Você quer a amargura ou você quer o aperfeiçoamento? É como se Deus colocasse diante de nós: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. É você que escolhe. Você quer a amargura ou você quer o aperfeiçoamento? Essa é a oportunidade para você evoluir numa expressão melhor de você mesmo. Porque todas estas coisas que você vivenciou, você pode ficar amargando e dizendo: ah, mas devia ser assim, ah, mas isso, ah, mas aquilo outro. Enquanto que você pode olhar para todas estas coisas e usar isso para o teu crescimento, para o teu aperfeiçoamento. Ou você pode ficar protegendo essa amargura, protegendo essa mágoa, e aí você vai arriscar perder a sua relevância profética, a sua relevância espiritual e eterna. Eu quero dizer para você nessa noite, você está quase lá, mas você precisa arrancar essa raiz, essa parte que ainda você não se libertou, essa parte que você ainda não está curado, para que isso não te impeça de perceber a voz do Senhor
e de ser dirigido por Deus. Vamos nos pôr em pé, irmãos amados.